Ezequiel capítulo 44. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis. E considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize ao rebelde, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura, e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança, por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes, a vós mesmos, guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam extraviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa, eles matarão o holocausto, e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles, para o servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade, por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço, e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoc, que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem. E estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, e se chegarão à minha mesa, para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, e dentro. Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos, não se cingirão de modo que lhes venha suor. Ezequiel capítulo 44 versículos 19 a 31. E, saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E, quando houver disputa, eles assistirão a ela para julgarem, pelos meus juízos a julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto, para se contaminarem, mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. E, depois da sua purificação, contar-se-lhe-ão 7 dias. E, no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e toda a coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes, também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa.
Nenhuma coisa, que tenha morrido ou tenha sido despedaçada, de aves e de animais, comerão os sacerdotes. Ezequiel capítulo 45. Quando, pois, repartirdes a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra, o seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Desta porção o santuário ocupará 500 canas de comprimento, e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 covados. E desta porção medirás 25.000 covados de comprimento, e a largura de 10.000, e ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra, ela será para os sacerdotes. Ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para suas casas, e de lugar santo para o santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 25.000 canas de comprimento, e 10.000 de largura, para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000, defronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte deste. E do outro lado da área santa, e da possessão da cidade, diante da santa oferta, e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento, corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até ao termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel. Afastai a violência e a assolação e praticai juízo e justiça, tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contém a 10ª parte do homer. E o efa a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos, e 15 ciclos terá a vossa mina. Esta será a oferta que haveis de oferecer, a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos. Porque 10 batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho, de cada 200. Da terra mais regada de Israel, para oferta de alimentos, e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra concorrerá com esta oferta, para o príncipe em Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos. E as ofertas de alimentos, e as libações, nas festas, e nas luas novas, e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado, e a oferta de alimentos, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado, e porá dele nas ombreiras da casa, e nos 4 cantos da armação do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, pelos que erram, e pelos simples, assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão ázimo se comerá. E no mesmo dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra, um bezerro como oferta pelo pecado. E durante os 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia, durante 7 dias, e em sacrifício pelo pecado um bode cada dia. Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, um efa, para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um rim de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como o holocausto, e como a oferta de alimentos, e como o azeite. Ezequiel capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o holocausto, e os sacrifícios pacíficos dele, e ele adorará junto ao umbral da porta, e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará a entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto, que o príncipe oferecer ao Senhor, será, no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha.
E a oferta de alimentos será um efa para o carneiro, e para o cordeiro, a oferta de alimentos será o que puder dar, e de azeite um rim para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e um carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares um efa para o bezerro e um efa para o carneiro, mas para os cordeiros, o que a sua mão puder dar, e um rim de azeite para um efa. E, quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. Mas, quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte, para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul, e aquele que entrar pelo caminho da porta do sul sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades a oferta de alimentos será um efa para o bezerro, e um efa para o carneiro. Mas para os cordeiros o que puder dar, e de azeite um rim para um efa. E, quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos, ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente. E fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano sem mancha, em holocausto ao Senhor, cada dia, todas as manhãs o prepararás. E, juntamente com ele prepararás uma oferta de alimentos, todas as manhãs, a 6ª parte de um efa, e de azeite a 3ª parte de um rim, para misturar com a flor de farinha, por oferta de alimentos para o Senhor, em estatutos perpétuos e contínuos. Assim prepararão o cordeiro, e a oferta de alimentos, e o azeite, todas as manhãs, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus, quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade, então tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Depois disto me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar nos fundos extremos, para o lado do ocidente. E ele me disse: Este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa, e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, para que não as tragam ao átrio exterior para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 covados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham uma mesma medida. E havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me disse: Estas são as cozinhas, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Ezequiel capítulo 47. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. Eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 covados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me, e me fez voltar para a margem do rio. E, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal.
E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus, este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel, José terá 2 partes. E vós herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão, para dá-la a vossos pais, assim esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade. Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Amate, Azeraticom, que está junto ao termo de Aurã. E o termo será desde o mar até Azar-Enon, o termo de Damasco, e na direção do norte, para o norte, está o termo de Amate. Este será o lado do norte. E o lado do oriente, entre Aurã, e Damasco, e Gileade, e a terra de Israel será o Jordão, desde o termo do norte até ao mar do oriente me direis. Este será o lado do oriente. E o lado do sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro, até ao mar grande. Este será o lado do sul. E o lado do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós. E vos serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança, no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 48. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, indo para Amate, até Azar-Enon, termo de Damasco para o norte, ao pé de Amate, terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Asser terá uma porção. E junto ao termo de Asser, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura, e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas, e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadoc, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Sobrescrito 1 sobrescrito 2 e eles terão uma oferta, da oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento, e de largura 10.000, todo o comprimento será 25.000, e a largura 10.000. Sobrescrito 1 sobrescrito 3. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque a santidade é ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura, diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. Sobrescrito 1 e estas serão as suas medidas, o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E, quanto ao que restou do comprimento, consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente, e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade, servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas com mais 25.000, em quadrado oferecereis a oferta santa, com a possessão da cidade.
E o que restou será para o príncipe, deste do outro lado da oferta santa, e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até ao termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, até ao termo do ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E, quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel, 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, a porta de Levi outra. E do lado oriental 4.500 canas, e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, a porta de Dan outra. E do lado sul 4.500 canas por medida, e 3 portas, a porta de Simeão uma, a porta de Issacar outra, a porta de Zebulon outra. Do lado ocidental 4.500 canas, e as suas 3 portas, a porta de Gade uma, a porta de Aser outra, a porta de Naftali outra. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será, o Senhor está ali.